Fala galera, Huracan e Corinthians medem forças nesta terça-feira a partir das 21h30 no estádio El Palácio em Buenos Aires, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto decide a classificação ou não do Timão para o mata-mata do torneio continental. Vamos conferir aí junto com a turma do Jogo Aberto as últimas informações do Timão. Saber mais notícias, afastamento do Augusto Melo, tudo. Deixa eu sentar aqui, vou olhar pro Capelanes agora. Já conta os detalhes e agora os próximos passos. Tudo, Capelanes, não esconda o jogo. Vamos lá, é engraçado, né, Negrão? Ele vai colocando a sirene ao invés de colocar o hino, porque realmente, Negrão, você tem toda a razão. É caso de polícia, até porque ontem o Augusto Melo, ele teve um pedido de habeas corpus negado. Então agora ele vai ter que se virar. Isso, vai Corinthians, coisa maravilhosa, e a coisa vai virar, a maré vai virar. Então, assim, agora ele vai ter que se virar com a justiça. Tá? E olha, ontem até, vamos me colocar nessa também, uma boa parte da imprensa deu uma bela de uma barrigada, porque, olha lá, o Augusto Melo renunciou. E aí, na verdade, ele deu um discurso já acusando a derrota antes mesmo da votação. Porque é aquilo que a gente vem falando há muito tempo, gente. A gente tem informação daqui de bastidor, conversa com muita gente que tem o poder do voto. E aí os conselheiros definiram, foram 236 votos, 176 a favor do impeachment do Augusto Melo. Então, assim, foi uma goleada. Então, para poder explicar, gente, estamos aqui no Parque São Jorge, por quê? Vamos mostrar aqui daqui a pouquinho, conselheiros, imprensa e, sobretudo, o novo presidente do Corinthians, Osmar Stabile, vai conceder a sua primeira entrevista coletiva como presidente oficial do clube, correto? O Augusto Melo, por hora, está afastado. Empichado? Ainda não, afastado. Então, daqui a pouquinho, por volta das 3 horas da tarde, começa a entrevista coletiva do Osmar Stabile, agora presidente do Corinthians em exercício, e o Armando Mendonça, que era o segundo vice e assume como primeiro vice. Muita gente fala que isso pode refletir no campo de jogo e tal, mas o Corinthians minimamente está blindado no comando do Fabinho Soldado. A informação que nós temos, Rê, é que por mais que muita gente tenha informação, e a gente respeita, não é desmentidor de notícia, é que o Fabinho Soldado, o Osmar Stabile, não pensa em modificar absolutamente nada. Vai com o que tem agora, certo? Então o Fabinho Soldado deve ser mantido como homem forte do departamento de futebol e aguardar os próximos passos. A informação que nós temos é, em 5 dias, o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, deve aí sim passar uma data para a votação dos sócios. Se os sócios votarem na maioria a favor do impeachment do Augusto, aí ó, beijo nas crianças, pode beijar a viúva, o Augusto Melo tá fora do Corinthians mesmo. E aí, Ronaldo? Então, a gente espera isso, a limpeza, né? Porque agora já começou, termina. A gente espera isso há muitos anos. Essa que é a verdade. E você falou que não quer o passado, as teias de aranha. Não, ninguém quer mais. Não, ninguém atura mais. Se caiu um lá dentro, já tinha um rondando lá. Que era o irmão do outro. Tava lá, rodando lá, o irmão. Mas não vai entrar de gaiato, tá todo mundo de olho. Agora a fiscalização como é que foi recebido mais lá? do que foi. Na torre, como é que foi? Na torre, lá na torre, caiu a bandeja, correu todo mundo. Então tá assim, não tem mais jeito, vocês não vão respirar mais, não vai respirar mais. O Stabile, mandei mensagem pra ele ontem, falei com o Tuma hoje também, falei com todo mundo lá, ninguém vai respirar. Você falou com o Augusto? O Augusto, eu falei com ele na semana passada, ele tava na correria, mandei uma mensagem, ele me respondeu, en passant. Mas é isso aí, cometeu erros gravíssimos, tem que ser colocado na porta para fora, porque ali não é lugar para isso. Ali é o lugar de uma nação, ali é o lugar que o torcedor... É só você olhar no semblante do torcedor, ver se ele está feliz ou não. Hoje é um capítulo triste, mas amanhã, quem sabe, depois de limpar tudo isso, o torcedor não venha sorrir, sabendo que o seu time está sendo valorizado, também dentro do Corinthians. Porque o Corinthians é enorme, parece que do lado de fora. E ele tem que ser enorme do lado de dentro também. E as pessoas que lá estão, não estão sozinhas. Stabile não está sozinho, o Tuma também agora não está sozinho. Vocês vão ter que agora corresponder esse fato que aconteceu agora aí, que foi feito um erro, ele foi corrigido em seguida. E agora não vai se tapar mal só com a peneira aí não, porque tem muita gente fiscalizando, você pode ter certeza. Vai ter mais gente ainda encostando para fiscalizar, não para tomar de novo, hein? Porque vocês que estão achando que vão tomar de novo aí, não vai. Porque já tem CPF, já tem nome, já tem cara, já tem tudo. Até o facial já tem. Então na máquina vai apitar. O que acontece é o seguinte, Renata, aquele conselho que aprovou as contas do passado, ele não existe mais. 70% do conselho do Corinthians foi mudado.
com novos conselheiros, certo, Ronaldo? Sim. Entendeu? Então, por isso que está acontecendo isso. Que se fosse igual ao passado, que aprovaram um monte de contas que não poderiam Mas vão rever aprovar, as contas de a coisa era 22, 23. mas Já mudou tá puxando agora. a capivara. Mudou agora, por isso que teve essa mudança no poder do Corinthians, no Conselho. Entendeu? Mudou agora. Então, o Conselho que apoiou foi o mesmo Conselho que tirou quando estava errado. Isso é legal. Isso dá uma esperança para a torcida corintiana. 6 no 100 Shopee. Aproveite 10. Né? Porque a grande preocupação agora do corintiano, o Ronaldo pode até dizer melhor, Ronaldo Ulisses também, é justamente essa Ulisses, situação... Chico. Eu vou confundir, desculpa. Não, pode falar de futebol de São Paulo, você quer saber o que é de São Paulo? Mas é justamente essa situação de que o Augusto saiu de forma totalmente justa. E é isso, né? Se for comprovado que ele fez todas essas coisas que está sendo julgada, é cadeia. É crime. Não é só no futebol, é crime, é corrupção. Além disso, agora o Corinthians não pode deixar voltar a turma que arrebenta o clube. Porque agora esses caras... Você viu o Duílio aparecendo como se fosse o herói? Não, meu Deus... Que isso, cara? Falando que era um dia triste pro Corinthians. Que vergonha, Ele O cara assinou que com o deixou Mano 3 anos. inúmeras Isso, confissões de dívidas com empresários no apagar das Oportunista. luzes na saída dele. O Vem falar que foi um oportunista. dia Então, triste, velho. a torcida, todo mundo tem que ficar ligado no Corinthians, porque essa turma vai querer voltar. Não pode deixar essa turma Ô, voltar. senão Duílio, o Corinthians dia triste foi já era. quando você assinou com o Mano. Dia triste foi quando você deixou de pagar os caras e falando que era a melhor administração, Duílio. Confissão de dia dívida. triste foi ver você ontem também lá. Isso que é o dia triste, tá? Pronto. Tá aí o recado. Porque esses problemas todos, o Augusto, gente, está afastado nesse momento, pode ser processado, pode, por enquanto, indiciado. Tem que ser, né? Daqui a pouquinho ele vai ter que prestar contas com a justiça e tudo mais. Agora, os problemas do Corinthians vêm de longa data e muita gente já esqueceu disso, não é? Então, agora é a hora de fazer essa limpeza bem profunda. Posso fazer uma correção? Sim. Cometi um equívoco aqui. O quê? Os conselheiros que aprovaram as contas de 23 são os mesmos. Me desculpe. São os mesmos? São. Então eles vão puxar aquela conta lá de 23? Meu Deus, Não você vão. acha que vão, né? Tem que puxar, né? Será? Veremos. Obrigado, a Marco, Marília mandou aqui. A gente vai passar para o Chico já a palavra, mas só para você arredondar esse assunto. É triste quando qualquer clube chega nesse nível de afastamento de um presidente. Marco? Pois é, estou pensando aqui, né, que o São Paulo também teve o afastamento de um presidente e ficou pior, né? E depois vieram outras gestões, São Paulo hoje deve 1 bilhão e parece que está tudo certo, né? Lá as contas são aprovadas, não se discute. Então eu fico olhando para o Corinthians e me dói o coração pensar como está o meu São Paulo hoje. Que coisa, né? Chico Garcia. Cicinho, quando você olha essa situação do Corinthians, a gente fica acompanhando todas as notícias, as informações, mas já era um fato praticamente consumado que o Augusto seria afastado. Agora vai ter uma votação sem data definida para ver o que os sócios decidirão. Mas, por enquanto, ele perde poder, perde espaço e vamos ver o que acontecerá no Corinthians nesse meio tempo. Exatamente, Renata. É triste porque é a questão da credibilidade, que o Corinthians só não perdeu por conta do seu torcedor, que é o maior patrimônio que tem. Porque o Corinthians, fora, continua sendo muito, mas muito grande. Prova disso é o quanto consegue arrecadar, o que o torcedor faz com o Corinthians. Enquanto isso, nos bastidores, é pequeno, e muito pequeno. Se apequenou, né? E a gente vê o que vem acontecendo com o Corinthians. Então, a gente espera que, depois desse desenrolar aí, o Corinthians volte a ser grande também ali nessa questão da gestão, porque a grandeza do Corinthians não pode ser isso que nós estamos vendo, porque o torcedor ainda tem segurado essa grandeza do Corinthians, porque se for por conta desses caras aí que o Ronaldo fala, seria bem pior do que nós estamos presenciando aí. Cada vez eu me convenço mais e entendo porque o torcedor do Corinthians é chamado de fiel. Porque o clube muitas vezes maltrata o torcedor. E é um time que bota 40 mil pessoas todo jogo, todo santo jogo, independentemente do adversário. É impressionante o que a torcida do Corinthians faz por esse clube e o que os caras fazem com o torcedor. Renata, hoje tem jogo do Corinthians, uma decisão. E olha do que nós estamos falando. De um caso de polícia, de um presidente que foi destituído, de uma briga pelo poder, uma ganância terrível. E os caras lá na Argentina jogando, né, por uma classificação. Cara, é inacreditável. É inacreditável. E eu acho que isso fica mais que comprovado, Renato, uma preocupação até do torcedor corintiano, de que não existe uma influência muito grande, né, desses fatos ocorridos na política do Corinthians com o time no campo de jogo.
Parece que o time não tem sentido muito. Isso aí acho até que virou uma rotina de tanto se falar nisso. Por conta de um cara. Jogado. Eu acho que o Fabinho Soldado é o dono do vestiário e que ele continue assim. E o Fabinho Soldado é ligado a quem? Augusto Melo. São parceiraços, tomam todas as decisões juntos. Ele era o presidente do clube. E agora? E agora eu acho que não pode mudar. Não toquem no Fabinho Soldado. Né? Não toquem nele. Os caras têm que entrar lá em campo para tentar classificar, para poder arrecadar dinheiro para esses caras aí, ó, para pagar o rumo que esses caras estão criando dentro do Corinthians, né? Imagine, porque... Sim, porque classificação dá mais receita. Exatamente. Então, o que é feito de maneira errada fora de campo, aí você tem que chamar os torcedores para tentar pagar a dívida, usar do sentimentalismo. Então, isso é uma vergonha. O Corinthians é impressionante, mas administrativamente, historicamente, ele não anda. Que coisa. É uma pena isso, porque é uma potência. Agora, só pra gente descontrair um pouco o assunto... Faltou o bebê reborn. Quem é? Quem? De quem seria? Olha isso! É menino lindo! Não, mas peraí. Só eu com a coxinha? No aniversário da Dona Ivone, olha o que veio ao mundo, Dona Ivone. O tamanho do problema. Só sobrou a coxinha. Ulisses! Você sabe por que tá a coxinha? Eu já comi o resto do frango inteiro. Que bonitinho. Maravilhoso. Voltamos agora para falar mais sério. 15 segundos. Quero saber informações, escalação hoje, aquela prévia do Corinthians, detalhes. Lembrando que o Huracan tem a decisão do Campeonato Argentino no domingo contra o Platense, então pode poupar jogadores, pode ser legal pro Timão. E aí? Você levantou para que eu pudesse cortar, exatamente isso. Então a tendência, não vou falar, é time misto, é time reserva, mas você tem toda a razão, o foco dos caras está no campeonato local. Até porque eles já estão, por sinal, chama atenção, eu fiz umas contas aqui, se eu estiver errado, depois você me corrige, viu? Eu sou meio burro de conta. Mas pelo que eu vi, dependendo inclusive do resultado do América de Cali contra o Racing do Uruguai, o Huracan precisa vencer, assim, empatando já tá bacana, tá show de bola, legal. Só que complica o Corinthians, né? Que se terminar como segundo colocado do seu grupo, vai para os playoffs, é para a repescagem da Sul-Americana, quer dizer, mais 2 datas num calendário complicado. Então, para o Corinthians é o seguinte, é ganhar. Aí você, torcedor, vai me perguntar o seguinte e me cobra amanhã, que a gente tem uma informação aqui, vamos aguardar para ver se vai se confirmar. O Garro e o Depay, como eu falei desde a semana passada, não só relacionados, não só viajaram, mas o Garro, a informação, ele começa no banco de reservas. O Depay, a tendência é ser titular. Então, se você me perguntasse aqui, o Corinthians vai com força máxima, o Carrillo está pendurado, mas vai para o jogo, sem o Yuri Alberto, infelizmente com uma lesão aqui na região do lombar, chata a lesão, ele fica de fora, obviamente, joga o Romero, ao lado do Depay, e aí o Coronado, com o Garro no banco. Então, assim, se você for analisar o sistema defensivo também, eu tô, sabe, pagando para ver, mas pelo que a gente está sentindo do trabalho do Dorival, Kaká e André Ramalho, mais uma vez ganhando sequência, atuando juntos. Então é o Corinthians, na medida do possível, com força máxima, sem os lesionados e contando com a recuperação já 100% do Depay e do Garro, que, repito, começa no banco e entra no decorrer do jogo. Vamos aguardar 1 hora antes da bola rolar para confirmar a escalação, mas a tendência aí é essa, viu, Rê? Pois é, tá aí então uma prévia do Corinthians, que hoje tem esse jogo decisivo na Argentina contra a boa equipe do Huracan, que por conta do campeonato argentino, do Apertura, pode vir bem desfalcada, modificada e ajudar até no desenvolvimento da partida. Força máxima, Ronaldão. Força máxima. Eu gosto de ver o Memphis Depay com o Romero também. Eu gosto de ver esse ataque aí. Eu acho que vai surtir efeito. Agora tem que ver onde vai estar o Coronado. Se ele vai estar muito distante, se ele vai abrir um pouco mais para a direita ou para a esquerda. O certo é ele centralizado. Ele e o Carrillo ali centralizado, que está mais para o lado direito. Mas não é um time ruim, não. A defesa que preocupava, parece que o Dorival deu jeito. 4 jogos não toma gol. E eu queria aproveitar o ensejo, menina Renata, para a gente fazer uma inauguração do quadro da mesa do Ronaldão, que toda semana deve mudar, né, Marcelão? Acho que é isso, né? A figura... Você quer fazer a honra, por favor, bebê? Você, sua mesa. Você pode fazer a honra da mesa. A mesa é sua. Não, a mesa não é minha. A minha só tem isso aqui. Já sabe o que vem, né, bebida? Então, inaugurando a mesa do Ronaldo, o menino que vai mudar. Dá uma olhada aqui, olha que coisa mais linda. Menino Hugo! Salva de palmas! Esse menino, amigo dos goleiros da seleção brasileira. Esse menino
aqui. Meu herói. Hugo, meu herói. Que isso, que narração, Vamos ver a hein? semana que vem. Muito quem está bem. aí. Vamos ver. Agora ser vamos titular? para palpites, porque temos Sul-Americana e Libertadores na parada. E vamos começar com o São Paulo jogando diante do Tajeres. Ronaldão. São Paulo e Tajeres, 2-0 para o Tajeres. Chico. São Paulo e Tajeres, Não? 2-0 São Paulo. São Paulo na 2-1 Libertadores. São Paulo, meu placar. Ulisses. 3-1 pro São Paulo contra o Tajeres. Sgarbi. Tricolor. São Paulo tá me convencendo muito não, 1-0 São Paulo. Eita, na Libertadores também, pô. Eu tô nessa também. Cedric e Ferrarese na direita, 1-0 São Paulo. Marco. 2-0 São Paulo. Tamo junto, doutor. Isso Agora aí. vamos com o Corinthians. Huracan e Corinthians. Vai lá, Cicinho, rapidinho. Olá, que tal? 1-0 Huracan. Ulisses. 2-1 pro Corinthians voltado para a ponta direita. Sgarbi. Tchau, Corinthians 0-0. Chico. Não é o que eu quero, mas 1-1. Marco. 1-0 Corinthians. 2-1 pro Huracan. Ronaldão. Olha que trair, né? 2-1. Você viu? Doido Memphis. Doido Memphis pra vocês, seus cavalos. Tchau. Acabou, o Neto tá chegando com os donos. O Huracan entra em campo classificado para o mata-mata. Líder do grupo C com 11 pontos, o time joga por um empate para segurar a primeira posição da chave e a vaga direta nas oitavas de final. O clube garantiu vaga na final do Campeonato Argentino e está completamente focado na decisão nacional. Em segundo lugar, o Corinthians tem 8 pontos em 5 rodadas e precisa da vitória para se classificar sem depender do outro resultado. Caso empate ou perca, o Timão precisa que o América de Cali tropece diante do Racing do Uruguai em partida que será disputada na Colômbia. Na Sul-Americana, o primeiro melhor de cada chave vai direto para as oitavas. Os segundos colocados se classificam para os playoffs, fase em que disputam vaga nas oitavas contra os terceiros colocados da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Por conta da importância da partida, o Corinthians vai a campo com força máxima. O técnico Dorival Júnior deve escalar Memphis Depay e Rodrigo Garro, por mais que a dupla ainda não esteja em plenas condições físicas para aguentar 90 minutos. A única dúvida é se o argentino inicia ou não como titular. Provável escalação: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Fabrício Angileri, Maicon, Ranielli, André Carrijo e Igor Coronado ou Rodrigo Garro, Memphis Depay e Romero ou Thales Magno.